Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu.
Obrigado, amados. Irmãos, quero fazer um desafio a vocês cantarem, fazer uma apresentação lá na comunidade. Será que vocês aceitam o desafio? Vamos marcar, vão vir uns carros aí para levar os irmãos, e a gente leva, tá bom? A gente leva, vamos ver um dia, uma data, se um sábado, se um domingo, o dia que for melhor, né? E a gente vai lá, a gente adora o Senhor, leva mais cânticos, né? Para a gente poder fazer uma apresentação lá. Amém? Vocês concordam com isso? Aceita o desafio? Amém, glória a Deus, aleluia. Então, amém. Então, desce, me libera o púlpito. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a todos e a todas. Aleluia. Chama a irmã Fátima. A paz do Senhor, queridos. Então, hoje, como o pastor falou, culto de missões promovido pelo Ministério de Mulheres. E nós estamos aqui para receber a palavra do Senhor através da pastora Irene. Vamos ficar de pé para estar orando por ela, abençoar a vida da pastora. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós queremos colocar a vida da pastora Irene nas tuas mãos, que ela possa, Senhor Deus, entregar tudo que o Senhor colocou no coração dela, que o Senhor venha falar a cada coração nessa noite. Nós precisamos, ó Pai, aprender mais do Senhor, o que é te servir, o que é entregar a vida para o Senhor. Pai, nós queremos estar dentro dos teus planos, dos teus propósitos, para aquilo que o Senhor nos chamou. Pai, no nome de Jesus, venha falar aos nossos corações de maneira, Senhor, profunda. Que não saiamos daqui da maneira que entramos, ó Deus, mas que o Senhor esteja fazendo algo na nossa vida. Que possamos entender que o Senhor nos chamou. Foi pela vida ou pela morte, foi para fazer a tua obra. Ó Deus, e não olhar para nós mesmos, mas olhar para o Senhor. Coloca no nosso coração, Pai, um coração misericordioso, um coração compassivo, um coração, Pai, rendido totalmente ao Senhor. Por vidas, ó Pai, coloca amor no nosso coração. Que vidas, ó Pai, seja a nossa prioridade, porque é a tua prioridade, Senhor. Por isso nós te pedimos, fala conosco, nos ensina nessa noite, através da tua palavra, usa a tua serva, Senhor, de maneira grandiosa, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Levante a sua Bíblia. Vamos fazer a nossa declaração, vamos abrir a nossa mente para receber a palavra de Deus. Vamos testificar, né? Impactar o mundo espiritual com aquilo que cremos, dando abertura, dando viabilidade ao Espírito Santo que está atuando na nossa mente e no nosso coração. Amém? Vamos declarar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome De Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Amém, pastor, amém. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Podem se assentar nesse momento. Mas antes de dar a introdução à palavra, eu gostaria de convidar, tem uma equipe que está aqui comigo nessa noite, que é a nossa equipe da Wake Up Ministries, e gostaria de convidar eles para virem até aqui à frente. Amém?
Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Janet Micaela, tengo 24 años e sou peruana. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Meu nome é Estela, eu tenho 19 anos, eu sou de Parnaíba, no estado do Piauí, e é um prazer conhecer mais essa parte do corpo de Cristo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Graça e paz, amados irmãos. Eu me chamo Jena, sou de Manhuaçu, Minas Gerais, tenho 19 anos, sou casada com o Tiago e é um prazer conhecer a igreja. Graça e paz, irmãos, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Tiago, sou de Minas Gerais, Manhuaçu, sou casado com Jenna e tenho 23 anos. Buenas noches, hermano. Mi nombre es Martín, tengo 41 años, soy de Buenos Aires, Argentina. Estamos aquí con mi familia de Misiones. Boa noite, igreja. Entenderam? Amém. Boa noite, irmãos. Eu sou a pastora Carla, da Argentina. Ele é meu marido e aqui está minha filha. Eu estou trabalhando com Wake Up Ministries faz quase 8 anos. E em dezembro do ano passado, com minha família, viajamos aqui no Brasil para trabalhar na missão. Eu vim aqui para trabalhar em treinamento dos missionários para ir aos povos não alcançados. Deixamos tudo lá na Argentina, casa, carro, trabalho, tudo para fazer o que Deus quer fazer em nossa vida e o que está no coração de Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor seja com todos vocês, amém? Para quem não me conhece, minha mãe acabou de falar, eu sou Celeste, eu sou da Argentina, eu tenho 21 anos e sou missionária e obreira na Wake Up Ministries. Nós todos somos da Wake Up. E eu queria apresentar só um pouquinho para vocês que é Wake Up. E Wake Up é uma associação evangelística e missionária, interdenominacional e global, que tem como missão cuidar da igreja, recrutar, levantar e mobilizar cristãos para cumprir a grande comissão em povos não alcançados. O Wake Up trabalha em 3 áreas, que são na área de evangelismo, na área de treinamento e na área de projeto. Na área de projeto, nós temos um movimento global até o último da Terra, que tem como objetivo treinar e discipular 100 missionários para ir para povos não alcançados. Você pode dizer amém? Amém. Nosso foco é a Ásia, países como Coreia do Sul, Índia, entre outros países. E eu queria estar convidando você, igreja, a fazer parte junto conosco, a fazer parte dessa missão e desse desafio e ir até o último da terra. Amém? Boa noite a todos, graça e paz nessa noite. Eu sou Noemi Ferreira, eu sou de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Já tem 9 meses que eu faço parte da Wake Up Ministries e estou sendo também treinada para ir para a Ásia, no Projeto Ásia. Boa noite. Meu nome é Abner Caio Hernández. Eu sou de Peru, norte de Peru. Eu falo portunhol, Eu vou falar espanhol devagado, tá? Estou lo que es en Wake Up, en entrenamiento. En esta noche yo vengo y me presento delante de ustedes con el propósito de invitarles que oren por este ministerio. Es lo primero, rodar rodillas, ¿tá? Disponer su corazón, porque en esta noche va a haber palabra de Dios en su corazón, ¿ya? Y me presento. ¿Cuántos están? Amén. ¿Cuántos están dispuestos? Amén.
Boa noite, igreja, graça e paz. Meu nome é Camila, tenho 18 anos, sou da cidade do Rio de Janeiro e estou em UICAP, nesse ministério, há 10 meses. Fiz a escola no passado e hoje estou como obreira. É um prazer estar aqui nessa igreja. Glória a Deus, a paz para a amada igreja nessa noite, amém? Bom, eu sou a pastora Monique, com meu esposo, né, somos fundadores do ministério, o Wake Up Ministries, e é uma alegria para nós todas as vezes que podemos estar compartilhando daquilo que Deus tem feito nesse tempo e tem levantado pessoas, homens e mulheres, que têm estado totalmente com o coração voltado e disponível em obedecer ao Senhor. Então, para nós, é sempre um privilégio poder compartilhar com vocês. Nessa equipe aqui, que está parte da equipe, está faltando gente, cada um deles pertence a uma denominação. Amém? E o gostoso, né, disso é que estamos todos unidos com um único propósito. Amém? Aqui tem Batista, tem Nazareno, tem Quadrangular, tem Assembleia, Batista, né? E assim por diante. Mas todos reunidos por um único propósito. E eu quero nessa noite, não sou eu que vou pregar, é a nossa amada pastora Irene, mas eu quero que você vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim: oi, missionário. Você é um missionário? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você é um missionário? O que a pessoa te respondeu? Alguém pode dizer? Quem disse que sim, levanta a mão. Quem disse que não, levanta a mão. Quantos não missionários nós temos aqui nessa noite? Quantos missionários nós temos aqui nessa noite? Glória a Deus. Deixe-me te falar algo. Nós temos uma grande responsabilidade. Hoje, não sei quantas vezes você se encontra aqui nesse lugar para ouvir da palavra, mas nós temos oportunidades únicas de ter o contato com a Bíblia e ler a Bíblia N vezes ao dia e vir a um local como este e ser ministrado, né? Receber uma ministração que vem do coração de Deus através da vida do líder, do pastor, do anjo da igreja. Mas eu quero que você saiba que existem milhões de pessoas que não têm a oportunidade que você tem. E eu quero saber o que você está fazendo com a oportunidade que Deus te deu. Eu quero deixar essa pergunta para você nessa noite. Quantas vezes você tem falado do amor de Cristo, tendo a liberdade que ainda temos, o que você tem feito com ela? Quantas vezes você fala do amor de Cristo? Quantas pessoas esse ano de 2023 foram impactadas através da tua vida? Quantas pessoas nesse ano foram livres da morte, do suicídio, da depressão, através de Jesus, da tua vida, foi alcançada por Jesus? É muito sério. É muito sério. Jesus não nos chamou para nos encontrarmos nos dias de domingo para um encontro de reality show. Isso aqui não é um encontro de reality show. O Evangelho de Cristo Jesus na cruz não foi um reality show. Foi pago um alto preço para que eu e você pudéssemos estar aqui e entendêssemos a responsabilidade da grande comissão de levar o Evangelho de Cristo a todo povo, língua, tribo e nação. Então, deixe-me te falar algo nessa noite. Se você tem medo de ser chamado por Deus, deixe-me te dizer, Jesus não foi para a cruz para que você ficasse na igreja esquentando o banco. Não, Ele tem um propósito único para a sua vida e um chamado único e privilégio de Deus para nós é obedecer ao Senhor, para estarmos no centro da vontade dEle, para levar o Evangelho dEle a todos os povos, língua, tribos e nação. Que o Senhor Deus nessa noite venha falar com você, que o Espírito Santo de Deus venha te sacudir, para que você entenda que existe um povo, que nós não podemos dizer o nome, porque está sendo filmado, mas existe uma nação específica pelo qual nós estamos sendo treinados. E por que eu falei que você é um missionário? Porque dentro de um campo, dentro de um grupo de resgate, como o de bombeiros, todos são bombeiros, correto? Todos foram treinados para quê? Para socorrer
Correto? Mas não são todos que vão descer ao poço. Mas todos estão o quê? Prontos, se necessário, para descer ao poço. E a pergunta que eu te faço nessa noite, você está pronto se Jesus te chamar para descer ao poço? Você está pronto para descer ao poço se Jesus te chama pelo nome agora? Porque naquele grande dia, Ele vai perguntar para cada um de nós, mostre-me suas mãos. E o que você vai ter para apresentar para Ele? O que você vai ter para apresentar ao Senhor? É tempo da igreja despertar. É tempo da igreja parar de reagir e começar a agir diante da palavra viva e eficaz que acabamos de declarar sobre nós nessa noite. Amém? Então, que você fique com o coração bem aberto e disposto a obedecer, para que a palavra que é viva e eficaz possa ser viva também na sua vida. E você, como um soldado, pronto, quando Jesus te chamar, você esteja pronto também para descer ao poço. Não somente para segurar as cordas, mas também para descer ao poço, se necessário Ele te chamar. Amém? Deus abençoe a amada igreja e é um prazer poder estar com vocês. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, como vocês ouviram, essa é parte da nossa equipe. Alguns saíram em viagem. O pastor Glaucio, que é o nosso líder, ele está nesse momento em um outro projeto, numa igreja lá em Paraty, mas deixamos o abraço dele a toda a igreja, ao pastor José Carlos, amém? E, bom, vou me apresentar também, né? Ficou faltando eu. Meu nome é Irene, eu sou pastora, sou líder do Centro para as Nações da Wake Up Ministries. E nesses 2 anos e meio, aproximadamente, tenho trabalhado e servido ao lado do pastor Glaucio, da pastora Monique, para treinar e enviar missionário aos povos não alcançados. No começo, era somente ser quem ajudava, auxiliava e colaborava para que esses missionários pudessem chegar a esses povos. Mas o Senhor começou a ministrar a minha vida, o Senhor começou a falar profundamente ao meu coração de que o meu ID poderia ir além disso. E que então agora Ele estava me chamando para também ser parte daqueles que iriam para esse povo não alcançado, pelo qual nós temos orado e temos nos empenhado para poder alcançar. E estamos crendo que está muito perto disso acontecer, amém? Eu queria convidar você para que, antes da gente ler esse texto dessa noite, que você fechasse os seus olhos e que você, no seu íntimo, no seu interior, você começasse a clamar pela voz do Espírito Santo de Deus. Que você comece a clamar pela voz do Espírito Santo de Deus. Porque nós sabemos que não é sobre mim que estou aqui nesse altar para compartilhar dessa palavra, mas é sobre o Espírito Santo, que é o único que tem poder para convencer, para confrontar, para edificar, para consolar as nossas vidas. Somente Ele pode. Somente Ele pode. Somente Ele tem esse poder e essa autoridade. Espírito Santo, nosso bom amigo, conselheiro, nosso advogado. Espírito Santo, nós te entregamos nesse momento, esse tempo dessa palavra tão viva e eficaz que é a palavra de Deus. E oramos para que você venha de encontro ao nosso coração, onde essa palavra em Efésios diz que ela é a nossa única arma de ataque, ela é a espada, a palavra de Deus. E nós oramos para que essa espada venha de encontro ao nosso coração e ela venha ferir o nosso coração nessa noite. De maneira, Senhor, que nós sejamos impactados e que isso gere em nós, Senhor, uma ação, que isso gere em nós, Senhor, um movimento, Senhor, diante daquilo que o Senhor tem nos chamado, diante daquilo que o Senhor tem nos direcionado, diante daquilo que o Senhor tem nos proposto, Senhor, a fazer, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 6. Amém? Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 5. Isaías 6, 5.
E o texto diz assim: Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Amém? Glória a Deus. Algo que, enquanto eu meditava e falava com o Senhor sobre esse tempo que nós seríamos aqui nessa noite de hoje, algo bradava muito forte no meu coração. Esse texto de Isaías, nas últimas semanas, tem me ministrado muito. E sempre quando nós vamos compartilhar qualquer palavra, não há como compartilhar algo que primeiro não nos ministre. Não há como compartilhar algo que primeiro não seja verdade na minha vida, que não seja algo que eu estou processando e que aquilo está gerando vida em mim. Porque nós só podemos dar vida daquilo que já é vida em nós, amém? Eu só curo daquilo que eu já fui curado. Porque senão vai gerar outra coisa nas vidas das pessoas às quais nós vamos tocar. E algo que nessa noite de hoje eu queria que você declarasse isso comigo, dizendo: Eu sou resposta para as nações. Amém? Somos resposta para as nações. Por que eu falo isso com vocês, meus irmãos? Isaías, o profeta Isaías, naquele momento, era um momento de luto pelo qual o reino estava passando, eles tinham perdido o seu rei, então eles estavam em luto. Mas naquele momento onde o rei falece, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, começa a revelar a sua glória, começa a resplandecer a sua glória de uma maneira nunca antes revelada naquele lugar. E o profeta Isaías, ele tem aquele encontro com Deus, com a glória de Deus. E quando nós temos esse encontro com a glória de Deus, com a presença de Deus, com a palavra de Deus, e eu tenho certeza que todos vocês aqui, se eu fosse perguntar: Ei, irmão, qual a maior experiência que você já teve com Deus? Qual o maior contato que você já teve com a glória de Deus? E você com certeza vai ter 1, 10, muitas histórias para compartilhar. Aquele momento da vida do profeta Isaías foi marcado por um encontro com a glória de Deus. Mas aquele momento do encontro com a glória de Deus não foi mais uma conferência, não foi mais um congresso, não foi mais um culto de domingo. Aquele momento em contato com a glória de Deus foi um divisor de águas na vida do profeta Isaías. Sabe por quê? Porque mudou, porque transformou, porque trouxe para ele a realidade de quem ele era e do que estava ao seu redor. Porque quando nós temos um encontro genuíno com Jesus, eu tenho a plena consciência de quem eu sou sem Ele, e eu também tenho a plena consciência do que está passando ao meu redor. Porque é impossível ter um encontro com a glória de Deus e eu não olhar ao meu exterior, eu não olhar para aqueles que estão ao meu redor. O encontro com a glória de Deus precisa fazer com que os meus olhos vejam o perdido que está nas ruas, precisa fazer com que eu sinta a dor do meu próximo, que está talvez naquele momento pensando em tirar a sua vida, que está deprimido, que está no leito de hospital, ou de uma família que está num lar de violência, ou de uma mulher que está sendo violentada, de uma criança que está sendo violentada. A glória de Deus nos faz enxergar aquilo que a nossa natureza humana muitas vezes não quer olhar. Isaías precisou olhar e reconhecer: eu sou um homem de lábios impuros, cercado por um povo de lábios impuros. E naquele momento da consciência, da visão, da clareza, da minha natureza humana caída, falha, o anjo vem com aquela brasa e toca os lábios desse homem. Talvez você não foi como Isaías, tocado por um anjo que veio e tocou os seus lábios. Mas Jesus fez algo na sua vida. Jesus trouxe pureza, Ele trouxe salvação, Ele trouxe redenção. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário e te purificou.
Essa é a brasa viva que toca os seus lábios. Porque agora, por meio desse sangue, você pode proclamar o evangelho da salvação. É por meio desse sangue que nós podemos proclamar. E somente por meio desse sangue. Então, após esse toque do sangue, da brasa, Deus faz uma pergunta. A quem enviarei? Quem irá? Então vem o chamado. E o Senhor está buscando nesse momento um coração disposto, que entendeu que o contato com a glória, ele não é sobre mim. Não é sobre me satisfazer. Não é sobre me preencher. Não é sobre me dar experiências em ambientes de sobrenatural. Mas ele precisa gerar em mim um senso de responsabilidade, compromisso e obediência. E o profeta Isaías se levanta. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos de nós, talvez, paramos aí nesse momento onde tivemos esse toque do Senhor? Sabemos que somos lavados e remidos pelo sangue dele? Mas talvez só olhamos para as nossas próprias impurezas. E aquilo que eu ainda preciso ser lavado e limpo e transformado. Mas naquilo que o Senhor já foi me transformando, o que eu tenho feito pelo meu redor que também se encontra em impureza? O que temos feito? E o mais gracioso do nosso Deus é que por Ele ser um Deus grande, Ele não limita a nossa visão ao perto, ao local. Mas Ele nos leva a enxergar que existe uma Jerusalém, uma Judéia, uma Samaria e os confins da terra que estão ansiando para que além dos olhos de Deus que alcança cada um desses lugares, cada um desses povos, os meus olhos também possam alcançar. Mas além dos meus olhos, quando o meu olho enxerga, porque a glória de Deus é que está movendo a minha ótica, porque é o Espírito que está movendo a minha ótica, as minhas mãos precisam desejar alcançar. Os meus pés precisam desejar ir. O meu coração precisa queimar, arder, sentir a dor. Eu preciso amar esse povo como Deus ama. Eu preciso querer que esse povo alcance o que eu tanto alcancei com o Senhor. Eu preciso. É uma necessidade. E muitas vezes nós temos limitado os nossos olhos somente para nós mesmos. Quando eu comecei dizendo assim, eu sou resposta para as nações, é porque muitas vezes o Senhor ele está fazendo a pergunta, quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei? E Ele tem buscado esses homens e mulheres que vão dizer, eis-me aqui. Porque essa é a resposta que as nações precisam. Eis-me aqui, Senhor. A resposta não é dizer assim, eis-me aqui, pastor, eis-me aqui, evangelista, eis-me aqui, mamãe, papai. Não, a resposta é dizer, eis-me aqui, Senhor, porque Ele é o Senhor da seara. E algo que nós temos muito claro, eu falo que é muito claro porque nós temos vivido isso na prática, é que esse Deus Altíssimo, Ele chama, Ele capacita, Ele supre, Ele respalda e Ele vai me enviar para onde eu preciso ir, para onde Ele deseja alcançar. Só que nós muitas vezes colocamos empecilhos, dificuldades, desculpas. Porque como eu conversava com o pastor enquanto nós vínhamos aqui para a igreja, nós temos visto que existe essa realidade hoje de uma igreja brasileira onde nós temos esse privilégio, porque nós somos privilegiados, amém, irmãos? De podermos nos assentar todos os domingos nos cultos, louvar, adorar a Deus com tanta liberdade, sentir a presença do Espírito Santo, ouvir uma palavra rema que nos nutre, que nos alimenta e voltarmos para as nossas casas. Mas tem pessoas nesse momento na Judéia, na Samaria, nos confins da terra, que não têm o mesmo privilégio que eu. E quando o Senhor Jesus, Ele falava para aqueles homens e mulheres ali, para os seus discípulos,
ele falava que esse evangelho era para todos. E no momento que Pedro não tinha entendido ainda que o evangelho também era para os gentios, Deus levanta Paulo. Sabe por quê? Porque Deus, ele não tem compromisso comigo, ele tem compromisso com a palavra dele. Se eu não estou comprometida com ele, ele não tem compromisso comigo. Mas ele é comprometido com a palavra dele porque ele é fiel conforme a sua palavra. E a fidelidade do Senhor com a palavra é tamanha que ele levanta Paulo, transforma aquele homem completamente, faz dele de Saulo para Paulo, usa todas as coisas que Paulo tinha, todas as ferramentas que Paulo tinha, transborda sobre a vida daquele homem, e aquele homem, prisioneiro, açoitado, mesmo naqueles lugares onde quase nem todos foram, ele seguia com seu coração, amando a obra, amando a igreja, amando os perdidos e amando a Deus acima de todas as coisas. E esse amor no seu coração era tão forte, impactou tanto a sua vida o que o Senhor havia feito, que Paulo deu até o seu último dia de vida pelo Evangelho. Nós falamos aqui no começo de Neemias, o irmão estava orando aqui e falou sobre Neemias. Neemias, ele se levantou, não porque veio alguém e falou com ele. Ele se levantou porque ele ouviu sobre o que estava acontecendo. E o seu coração, que era um coração em Deus, entendeu: eu posso ser resposta. Algumas vezes nós temos esperado que venha o anjo, que venha o profeta, que aponte na nossa cara e diga: eis que te digo, da parte do Senhor, que você é um missionário, que você será um pastor, que você será isso ou aquilo outro. Mas sabe que essa palavra aqui também nos mostra que sim, Deus levanta profetas, e Deus pode usar profetas somente para confirmar aquilo que o Senhor já tem falado. O Senhor fala conosco. O Espírito Santo ministra os nossos corações e testifica aquilo que o próprio Deus já está declarando. Nós temos histórias de missionários nos campos, de homens e mulheres de Deus que foram, compartilham seus testemunhos, e alguns deles vão dizer: ninguém me chamou, eu entendi a ordenança, eu entendi o que Marcos 16:15 dizia, e eu obedeci. Eu obedeci. O filho obediente, ele não precisa que a mãe ou o pai diga: filho, faça isso. Ele faz. Porque ele entende que a obediência dele honra. Porque ele entende que a obediência não precisa ser mandada. Eu ouvi apenas uma vez e aquilo se torna uma palavra rema e uma direção para todos os meus dias. E ele vai. Ele segue. Ele cumpre. Ele faz aquilo que ele precisa fazer. E o que é que nós precisamos fazer, igreja? Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor Jesus disse. Lá, em Marcos 16:15, em Atos 1:8, para irmos por todo mundo, por todo mundo. E algumas vezes nós temos procurado complementos para essa palavra. E o grande problema é que os complementos que nós temos procurado, eles não vêm muitas vezes do Senhor. Eles não vêm de fundamento bíblico. Eles não vêm de respaldo do Espírito. Eles vêm daquilo que nós achamos, que nós criamos e que nós entendemos de fazer como igreja. Só que o mais desafiador nisso tudo é que por essas crenças que nós estabelecemos, nós começamos a colocar Jerusalém em primeiro lugar e deixamos de alcançar a Judéia, Samaria e os confins da terra. O texto nunca disse que primeiro é em Jerusalém. Talvez vocês já ouviram. Primeiro Jerusalém. Não, minha filha, meu filho, não vá fazer isso. Porque primeiro tem que ser aqui local. Missões tem que fazer primeiramente local. E depois você vai para outro estado, para outra nação. Alguém aqui já ouviu isso? Eu já. E com isso nós temos impedido pessoas de se levantarem e irem para esses lugares onde tem povos não alcançados.
Vocês sabiam que existem povos não alcançados aqui no Brasil? Vocês sabiam? Existem os povos ribeirinhos, existem os ciganos, os quilombolas, indígenas, surdos. São povos não alcançados na nossa nação. Se nós olharmos mais além para a Sul América, nós temos também outros povos, no Peru, na Colômbia. Se nós ampliamos mais ainda a nossa ótica, nós vamos ver que na Europa nós temos povos não alcançados. Na Oceania temos povos não alcançados, na África nós temos. E aí nós chegamos em Ásia, onde está concentrado o maior número de povos não alcançados hoje, nos dias atuais. E o grande desafio de povos não alcançados é justamente porque existe a necessidade de algumas coisas que aqui mais perto é mais fácil de conseguir. A logística, ela é muito maior. A demanda de recursos é maior. Justamente porque se hoje eu preciso comprar uma passagem para chegar até a Ásia, ela tem um custo mais alto. Existe uma cultura diferente da minha. Existe um preparo que o missionário precisa ter para quê? Para aprender uma língua que talvez ele ainda não fale, para conhecer os aspectos culturais da alimentação, das vestimentas, da maneira como aquela cultura lida com o luto, com o casamento, com o seio familiar, como é o posicionamento da mulher, como é o posicionamento do homem, como é o relacionamento entre pais e filhos, como é a recepção quando eu vou para falar de Jesus para essas pessoas. Porque em cada lugar existe uma maneira diferente, uma abordagem diferente. Para cada lugar eu preciso de estratégias distintas. E para realizarmos, conseguirmos suprir essas estratégias, nós precisamos de quem? Da igreja. Todos aqui falaram que são missionários, amém? E deixamos a pergunta para que maneira você tem feito, exercido esse ser missionário? E essa pergunta ela pode ser facilmente respondida, e eu vou te dar uma ajudinha. Por quê? A pastora Monique deu aqui o exemplo dos bombeiros, amém? Enquanto um bombeiro vai descer, lá dentro daquele poço, lá dentro daquele lugar, o que está acontecendo do lado de fora? Existe uma equipe dando o quê? Suporte. E quem é a equipe de suporte do missionário que vai ao campo? Quem é a equipe de suporte do missionário que vai aos povos não alcançados? Somos eu e você, a igreja. Mas como que essa igreja pode dar esse suporte para esse missionário? Primeira maneira pela qual a igreja pode dar o suporte: intercedendo. E como deve ser essa intercessão? Nós precisamos orar de que maneira? Para ser uma oração eficaz. Primeira coisa, eu devo estar disposto a ser resposta da minha própria oração, amém? Então, quando eu vou orar, eu tenho que ter a consciência de que eu preciso ser resposta para a minha oração. Eu preciso orar, primeiramente, para que esse povo possa deixar de ser não alcançado e se torne um povo alcançado. Eu preciso orar por aqueles missionários que estão em campo. Eu preciso orar pelos missionários que estão sendo treinados e estão sendo enviados para esses povos. E eu preciso orar para que aqueles lugares onde ainda não existe um missionário, ou não tem missionário sendo treinado para ser enviado, se levantem missionários para irem até esses povos. Amém? E quando oramos por esse missionário que já está em campo, ou aquele que está preparando para ser enviado, existem algumas coisas mais específicas, e nós vamos entrar no ponto 2, que é paralelo, que está de mãos dadas com a intercessão, que é o investimento, a semeadura, as ofertas, para que esse missionário possa alcançar esses lugares e se manter ali. E essas ofertas, elas vão ser destinadas de que maneira? Para que esse missionário tenha as condições de ter o material para se capacitar. Ele precisa aprender essa língua. Como que ele vai aprender esse idioma? Ele precisa estudar.
Então, o investimento para que ele possa estudar, para que ele possa se capacitar. O apóstolo Paulo fala lá para Timóteo: procure se apresentar como obreiro aprovado. Então, como esse missionário vai ser um obreiro aprovado? Se ele não tem as ferramentas que ele necessita para pregar o evangelho. Como é que eu chego num país de língua asiática e quero pregar em português? Eu não consigo, é impossível. Então eu preciso aprender essa língua. E a igreja pode ser canal para essa capacitação do missionário. Porque nós temos relatos, irmãos, de missionários nos campos que compartilham que foram sem saber o idioma e isso demandou tanto tempo e tanto trabalho e houve um atraso naquilo que poderia ter mais sucesso. Então ele passou mais tempo ali por conta de não saber a língua, sendo que se já soubesse, poderia ter tido um trabalho ainda mais eficaz. Temos relatos de missionários que aprenderam a língua e ao pregar o evangelho, as pessoas ficaram impactadas, porque elas começaram a dizer: o seu Deus fala a minha língua. Olha que incrível. Imagina o impacto, eu chegar, por exemplo, em um país de língua asiática, eu brasileira, esse asiático tem um encontro comigo ali, eu vou falar do amor de Deus e eu falo na língua dele. Ele vai olhar: que Deus grandioso é esse que trouxe essa moça do Brasil para falar na minha língua aqui para mim? Imagina só. É Deus revelando o seu amor por esse povo através das nossas vidas. E vocês, irmãos, podem ser resposta para esse envio desse amor de Deus. Você talvez não possa ir com os seus pés, mas você pode auxiliar esse missionário a aprender esse idioma, a pregar o evangelho na língua desse povo. Existem milhares de idiomas que ainda não têm Bíblia traduzida. E existe essa demanda de pessoas para serem tradutores da Bíblia. Mas o trabalho para uma tradução bíblica, ele demanda tempo. Porque a pessoa que vai para a tradução, ela precisa se emergir ali na cultura, conhecer os aspectos. Por quê? Existem palavras, se eu falo, por exemplo, cruz para nós, tem o aspecto de salvação, de redenção de Cristo. Mas em um outro país, essa cruz talvez tenha significado de maldição. Então, como que eu falo que a cruz, que é maldição, me salvou? Para eles pode soar estranho. Então, esse tradutor, ele tem esse trabalho de entender qual a melhor expressão, a melhor palavra, para trazer o contexto que a Bíblia está declarando ali. Para trazer a essência e a verdade dessa palavra, para que essa palavra não perca o seu valor. Não é simplesmente entrar no Google Tradutor e traduzir para aquela língua, quem dera fosse. Mas é preciso entender, compreender o que aquela palavra representa para aquele povo e como eu vou fazer aquele povo compreender o que o Senhor quer dizer nessa palavra. Amém? E esse missionário vai ter outros desafios além da língua. Ele precisa se estabelecer, ele precisa de um lugar para morar. Ele precisa de se transportar naquele lugar, ele precisa comer, ele precisa dormir. E algumas vezes esses missionários vão em família. E conforme o lugar, existem moedas diferentes. E tem moedas que são mais avaliadas do que as outras. Então, talvez o que eu demandaria de recurso ali nos povos ribeirinhos, vamos supor que com R$ 1.300 no mês, eu consiga. Mas quando eu vou para a Ásia, talvez eu precise o quê? De 6.000. E nós, como igreja, precisamos entender essa mentalidade de que não é uma questão de luxo, não é uma questão de privilégio, é uma questão de ser resposta onde Deus está suprindo as necessidades desse missionário através da minha vida. Porque Deus supre. Mas Ele quer suprir como? Usando os recursos que estão nos nossos bolsos. Amém? Nós estamos com o ouro da prata, amém? O ouro e a prata estão comigo e com você. E Deus quer usar a sua vida para isso também. E o terceiro ponto é indo. Como é que eu posso ir? E aí talvez você vai olhar para mim e vai falar assim: mas pastora, eu não tenho chamado para a Ásia. E amém, irmãos, tudo bem. Porque o Senhor tem levantado pessoas para lugares específicos. E talvez o Senhor, Ele fale fortemente ao seu coração sobre a comunidade
aqui que vocês têm, que essa igreja faz esse trabalho tão lindo. E você pode ser esse agente de missões nessa comunidade. Só que para fazer esse ID, tem um preparo. Eu não vou fazer o meu ID de qualquer maneira. Nós que estamos falando de um contexto transcultural, precisamos aprender um idioma, precisamos aprender Bíblia, estarmos cheios da palavra de Deus, porque isso é o que vai me sustentar no campo. E eu preciso estar cheia do Espírito Santo, porque missão não é turismo. Eu não estou dando um carimbo no meu passaporte. Amém? E quando você vai nessa comunidade, ou quando você vai ali em Três Rios, ou quando você vai para Minas Gerais, para a Argentina, para a Ásia, para a África, todos nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Todos nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. Sabe por quê? O inferno conhece a palavra, irmãos. O próprio diabo confrontou Jesus ali no deserto com a palavra. E algumas vezes nós temos essa ideia de que é sobre unção. Eu tenho que estar cheio do óleo, do azeite. Eu tenho que estar cheio do poder de Deus. Precisamos estar. Só que esse poder se revela muito mais quando eu tenho entendimento desse poder na palavra. Quando eu tenho entendimento do que esse poder do Espírito gera na vida de uma pessoa que é cheia do Espírito. Está cheia dos frutos. Cheia dos frutos do Espírito. Porque esses frutos é o que vão revelar Cristo para essas pessoas. E tem pessoas nesse momento que elas estão ansiando pela sua vida, pela minha vida, revelando o fruto do Espírito, revelando o caráter de Cristo para elas, revelando o amor de Deus para elas. E o Senhor, nessa noite de hoje, me trouxe aqui para dizer para você que você é a resposta para as nações. Talvez você sempre desejou fazer missões, mas você não sabia como. Nós estamos aqui para ajudar você nisso. Nós temos nos empenhado em escolas, em treinamentos, tanto para a igreja a nível local, como para aqueles que entenderam o seu chamado de um contexto transcultural. E nós estamos aqui para servir vocês, amém? Mas talvez você venha de um contexto onde você muito jovem se converteu, queimou seu coração por missões, mas você nunca foi. E talvez você olhe para a sua vida hoje e você pensa, nossa pastora, mas eu agora posso fazer alguma coisa? Sim, você pode. Sim, você deve. Porque quando nós entendemos o que a glória de Deus é capaz de gerar nas nossas vidas, e o que a glória de Deus deseja gerar na vida dessas pessoas que se encontram nessa vida de impiedade, eu preciso me levantar como resposta. E eu quero te convidar nessa noite. Será que você está disposto a ser essa resposta para as nações? Será que você está disposto a segurar as cordas daqueles que vão descer até o poço? Será que você está disposto a assumir essa responsabilidade? Duas coisas eu tenho carregado comigo que são: eu não ajudo o missionário, porque quem ajuda, ajuda com o que sobra. Amém? Mas eu invisto. Porque o investidor, ele sabe que quando ele semeia, ele está colocando numa terra fértil. Quem ajuda, ajuda com qualquer moedinha e bota o seu dinheiro, coloca o seu dinheiro em qualquer lugar. E nós entendemos que o ouro e a prata que o Senhor entregou nas nossas mãos não foi para ser colocado em qualquer lugar, mas em terras férteis, em lugar fértil, onde o Senhor vai poder ser glorificado, onde o Senhor vai poder resplandecer a sua glória. E aí, quando o Senhor resplandece, há multiplicação. Quando o Senhor resplandece, há abundância. E é isso que o Senhor tem para o ouro e a prata: multiplicar, abundar, mas semeado numa terra fértil. Numa terra fértil. E a segunda coisa é: o Senhor é muito mais glorificado quando nós estamos satisfeitos nele. E como estamos satisfeitos nele? Quando nós nos colocamos no centro da vontade dele. E entendemos que esse lugar do centro da vontade é onde a glória dele quer nos tocar, nos preencher e abrir os nossos olhos, para que nós possamos ver
aqui e ali. Vamos nos colocar de pé. Eu queria pedir se o pessoal do louvor poderia vir aqui. Amém? O Senhor, nessa noite, nos tira de um lugar de conformidade, talvez, um lugar de dúvida, um lugar, talvez, de estar buscando como eu posso ir, como eu posso fazer. E agora você sabe que você pode segurar as cordas. Agora você sabe que você é a resposta para as nações. Amém, Jesus. Nesse momento, enquanto eles vão tocar essa canção, esse louvor de adoração a Deus, nós falamos aqui de adorar com cânticos, falamos de adorar por meio das nossas ofertas e dízimos, mas sabe qual é o maior nível de adoração que nós podemos dar ao Senhor? É a nossa entrega total a Ele. Essa é a maior adoração que nós podemos dar ao Senhor. Amém? Então eu queria convidar você para se entregar aqui diante dos pés do Senhor. Você que tem um chamado, você que tem um chamado de Deus, você entende que o ID tem queimado no teu coração, que o ID é para você. Você que entendeu que, bom, eu não posso ir com os meus pés, mas eu quero ser quem segura as cordas. Eu quero segurar as cordas desses missionários que estão em campo por meio das minhas orações. Eu quero segurar as cordas desses missionários que estão em campo por meio da minha semente. Eu queria te convidar a vir aqui, diante desse altar, e se entregar. Talvez você olhe e fale, pastor, eu queria muito semear, mas eu não tenho recurso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não há ninguém, filho de Deus, que nunca tenha nada em suas mãos que não possa dar. Todos nós temos algo que nós podemos dar. E a gente aprende isso com aquela mulher que tinha apenas um pouquinho de azeite. Nós aprendemos isso com aquele menino que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Um pouco, que nas mãos de um Deus tão grandioso se torna abundância. E o Senhor deseja abundar. Ele deseja abundar. O Senhor deseja abundar. Então eu convido você, vem aqui no altar. Você que tem o chamado, você que quer segurar as cordas, que quer ser resposta às nações. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Venha, se entregue diante do altar. Como a pastora falou, o Senhor, Ele não nos fez para ficarmos com medo e assentados nos bancos. Talvez tudo isso diante dos seus olhos pareça grande demais. Mas o nosso Deus é grandioso. E não há nada tão grande que um Deus tão grandioso não possa fazer. Ele só está perguntando nessa noite de hoje: a quem enviarei? Quem irá por nós? A quem enviarei? Quem irá por nós?
Yeshua. Não queremos somente te adorar com os nossos lábios, mas queremos te adorar com entrega de vida. Com entrega de vida, Yeshua. Queremos te adorar e te exaltar com entrega de vida, com compromisso, com a nossa obediência. Queremos te adorar, Senhor, segurando as cordas, investindo, indo, abundando sobre a vida daqueles que podem fazer o que nesse momento talvez eu não possa, que é ir com os meus pés. Mas o Senhor Deus é aquele Yeshua que capacita. Você é quem supre, você é quem respalda e você é quem nos envia. E não há outra maneira que não seja por meio de ti, Yeshua. Então nós clamamos, Yeshua, ministra os nossos corações. Abre os nossos olhos nessa noite. Abre os nossos olhos, amplia a nossa visão, para que nós possamos ver o que está ao nosso redor, Senhor. Abre os nossos olhos para ver aquele que está perto, aquele que está ao alcance global, ao alcance estadual, Senhor. Começa a gerar dores de parto. Começa a gerar, Senhor, uma urgência no nosso coração de termos respostas, Senhor. Começa a trazer aos nossos ouvidos as orações, Senhor, o clamor, dos quais nós podemos ser respostas, Senhor. Espírito Santo de Deus, traz o confronto, traz a edificação, traz o despertar para cada um de nós, para a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Yeshua. Oh, Yeshua. Te clamamos, Yeshua. Oh, Yeshua. Vem saltando sobre os montes. Existe abundância das mãos do Cordeiro. Mas nós só vivenciamos essa abundância quando realmente entregamos nas mãos dele. Quando realmente entregamos nas mãos dele. O nosso coração precisa estar inteiramente nas mãos dele. Nosso coração precisa inteiramente se voltar para ele. Volte seu coração para ele. Volte seu coração para aquilo que o Senhor ama. Volte seu coração para aquilo que o coração de Deus tem ecoado sobre as nações, sobre o que a palavra de Deus declara sobre as nações. Aqui nessa noite, Deus, que foram frustrados em algum momento, Senhor.
Eu oro, Deus, para que o seu bálsamo se derrame sobre corações que passaram por frustrações, Senhor. Por vidas, Senhor, que estão aqui, que foram impedidas de viver o seu chamado, Deus. Pessoas que um dia entenderam que tinham um chamado no Senhor, mas que por alguma razão, Senhor, foram paralisados. Que por alguma razão, Senhor, olharam ao redor, Senhor, olharam para a ventania, Senhor, e não conseguiram prosseguir, Pai. Eu oro, Deus, para que esses corações nessa noite de hoje possam ser sarados, que eles possam se voltar totalmente para o Senhor, que haja alívio, que haja refrigério, Senhor, que haja cura, meu Deus, em nome de Jesus. Que tudo aquilo, Senhor, que parecia, Deus, algumas vezes, entrar numa igreja parece tão difícil. Ouvir a palavra algumas vezes, conforme a palavra que eu ouço, é tão difícil, Senhor. Existe uma ferida, Senhor, e nós oramos pela cura dessa ferida nessa noite de hoje, em nome de Jesus. Para que se feche toda ferida, para que se estanque toda a hemorragia, no nome de Jesus. Eu oro, Jesus, por homens e mulheres aqui, Senhor, que foram feridos por seus pais, por suas lideranças em algum momento, Deus. E que isso trouxe essa paralisia com relação ao seu chamado. Eu oro, Deus, por esse coração que muito tempo, Senhor, orou a Ti, clamou a Ti. Senhor, eu quero, mas eu não sei o que fazer. Eu não tenho mais força, eu não consigo mais, Senhor. Já não tenho tempo, Deus, já não tenho mais idade, Senhor. Mas o Senhor nunca determinou idade. O Senhor nunca estabeleceu idade. O Senhor nunca estabeleceu nenhuma dessas coisas para que nós possamos viver aquilo que Ele tem para nós. O Senhor somente perguntou: quem poderá? Quem está disposto? E o Senhor hoje, ó coração ferido, ó coração frustrado, o Senhor só está esperando o seu sim. O nosso sim nas mãos de Deus, aos ouvidos de Deus, é a maior ferramenta de cura que nós podemos ter para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque o Senhor, quando o nosso sim está verdadeiramente entregue nas mãos dEle, Ele se empenha em capacitar e dar todas as ferramentas, se é a cura que precisamos, se é a liberdade que precisamos, Ele tem para nós. Porque Ele é a fonte da água da vida para a eternidade. E as águas do Senhor, elas saram, elas curam, elas restauram. E eu quero você, essa pessoa, você que se encontra com esse coração assim, que você venha. Nós queremos orar por você. Amém? O seu sim nessa noite de hoje é a maior ferramenta de cura que você pode receber. Amém? Você crê nisso? Tem alguém que se encontra assim aqui? Que você se encontra com essa dor de frustração? Venha. O Senhor tem algo, é com você, algo especial com você. Venha. Venha, minha irmã. Venha. Queria pedir que nós orássemos, amém, igreja? Oh, aleluia, Jesus. Senhor Deus amado, Deus querido, Pai, eu oro, Jesus, pela vida da Tua filha, Senhor. Nós colocamos, Senhor, nossas mãos nesse momento, Deus, como ministros do Teu Evangelho, Jesus, trazendo toda a restauração, toda a cura, Deus. Pai, em nome de Jesus, toda palavra proferida, Jesus, que entrou como dardo envenenado ao coração da Tua filha, Senhor, nós retiramos agora, no nome de Jesus. E nós declaramos toda a cura, todo o bálsamo de cura sobre a vida dela.
Nós declaramos, Jesus, que dela mana um rio da água que flui para a vida, da água que flui cura, Senhor. E ela é a resposta para as nações, Senhor. Nós oramos, Jesus, declarando sobre ela, Jesus, toda sorte de bênção, declarando sobre ela, Jesus, toda a cura, toda a restauração, todo o refrigério, todo o apoio, todo o suporte, Senhor, que ela precisa, Senhor, para prosseguir. De uma igreja que ama, de uma igreja que ampara, de uma igreja, Jesus, que abraça, Senhor, a tua igreja. Uma igreja, Jesus, que limpa as feridas, que cura as feridas, Jesus. E que a impulsiona, Jesus, no momento dela ser quem cura as feridas. A auxiliá-la, para que ela possa viver, Senhor, para que ela possa romper, Senhor, naquilo que ela tem para romper e para viver. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Deus, toda alegria seja restaurada, Jesus. Todo gozo, Senhor, na tua presença seja restaurado em nome de Jesus. Todo sentimento, Senhor, de fraqueza, Deus, possa ser parado e ela venha ser fortalecida, Senhor. As plantas dos pés dela vão ter dela, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Deus, porque nós cremos, Deus, que o teu amor, Senhor, está nesse lugar. Que a fonte da tua água está jorrando por toda essa igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou sua noiva, te esperamos para dançar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Louva ao Senhor por essa noite de hoje. Louva ao Senhor pela igreja, pela vida dessa igreja. Amém. De cada irmão, de cada irmão. Agradeço a irmã Fátima e ao pastor José Carlos por ter nos recebido. Amém, nessa noite. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Deus abençoe, pastora. Muito obrigada. Nós vimos que a responsabilidade é muito maior, né, irmãos? Nós viemos, aceitamos o Senhor, entregamos a nossa vida para Ele, nos batizamos e frequentamos culto. E pensamos que estamos fazendo tudo direitinho para o Senhor. Nós pensamos que estamos agradando ao Senhor, vivendo uma vida negligenciada, uma vida relapsa na presença do Senhor. Mas o Senhor quer muito mais. Ele quer algo muito mais. Ele quer que nós entregamos o nosso melhor, o nosso tudo. Porque foi isso que Ele fez. Ele entregou o seu tudo. E Ele quer que nós entregamos também. Que a nossa vida não seja preciosa, mas que nós possamos de fato nos compadecer daqueles que estão lá fora perdidos. Quantos eunucos existem nessa cidade, desejosos de ouvir a palavra do Senhor? Quantos enfermos, quantos encarcerados nas drogas, nos vícios? Nós não precisamos ir para fora do Brasil, para as nações. Nós podemos fazer missões onde estamos, com a oração, como a pastora falou, mas também cumprindo o nosso ID, na nossa cidade.
Nós precisamos nos levantar para sermos boca de Deus nessa terra, para ser instrumento na mão do Senhor, porque um dia o Senhor vai prestar conta de fato. Nós vamos chegar diante do Senhor e os livros vão ser abertos. E o Senhor vai passar lá no telão dele tudo que nós fizemos, falamos e tanto que nós negligenciamos na presença dele aqui. Que possamos nos despertar, que essa palavra venha despertar, né, cada um de vocês, e com certeza o Senhor falou grandemente no meu coração também. Possamos nos levantar, queridos. Nós estamos vivendo tempos que o Senhor tem pressa e nós precisamos responder ao Senhor da maneira que Ele espera. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada pela presença. Obrigada, pastora. Eu quero chamar o pastor Zé Carlos para encerrar.